oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre me atrapalho, Marina. Telerádio. Telerádio, da rádio. Da rádio. Da rádio. Eu. Eu, Lúcia Dexaiber de Areia Leão, com Marino Boeira. Hipotenusa cultural. Hipotenusa cultural. Bom, eu preciso dar uma explicação aqui antes de começar o programa, a respeito da minha querida companheira aqui de programa, a Lúcia Dexaimer de Areia Leão, que, como todos estão vendo, olhe bem para ela, esse rosto lindo, está levemente avariado, né? Levemente avariado. Bom, vamos contar agora. Não, deixa eu contar então, primeiro a versão que corre aí no Facebook. Né? Eu não corre porque eu não escrevi nada. Não, tu não escreveu, mas está cheio de fake news no Facebook que eu gostaria aqui. Está cheio de fake news no Facebook que eu quero aproveitar aqui para desmentir peremptoriamente. A história de que um grupo de mulheres ciumentas se organizaram para agredir Lúcia Dexaimer de Leão não é verdade. Apesar da Lúcia destruir milhares de corações masculinos, não é verdade que uma organização terrorista feminina derrubou a Lúcia da escada e bateu nela durante muito tempo. Não é verdade. A Lúcia simplesmente caiu de uma escada. É isso, Lúcia? Sim, é isso. Eu tive uma queda. Não vou entrar em grandes detalhes. Eu caí de uma escada e um espelho quebrou em cima de mim. Não, que eu saiba, não, né? Pintando sete. Só se eu estivesse. Não, também não. Só se eu estivesse para lá de Bagdá, né? Mas eu caí de uma escada e um espelho quebrou em cima de mim. Um espelho? Sim, senhora. E eu que tenho fixação por espelhos, já fiz poemas sobre espelhos, foi um espelho que quebrou alguma coisa, né? E aí eu estou com microcortes no bem braço. Grandes esses micros, né? Eu levei vários pontos, estou meio dolorida, fico meio estonteada, mas daqui a uns dias eu retiro. E o compromisso aqui de estar com os telerádio ouvintes aqui era maior, e tu veio aqui fazer um sacrifício. Sim, né? E eu peço desculpa por não tirar os óculos, mas é que eu estou meio roxa e eu não estou afim de que me enxerguem. Outra versão corrente aí no mercado é que tu veio hoje no programa, que tu não pode ficar longe de mim nas quintas-feiras. Sim. É verdade? É verdade. Isso é verdade. Pois eu não aguento, Marina. Não aguento. Não aguento. Não suporto. Eu vou falar com o nosso diretor aqui para fazer o programa 2 vezes por semana. Aí a gente tem a oportunidade de se encontrar 2 vezes, né, Lúcia? Ô, Lúcia, eu vou dar um testemunho aqui, vis-a-vis contigo. Tu tá bem, Lúcia, tu tá bonita ainda, tá... Não vai ser um Scarface aí, está surgindo. E se ficar, ficou, né? Mas eu não estou preocupada. Bom, eu para mim, tudo é lucro, né? Porque tu está viva? Sim, porque eu estou viva. Poderia ter batido com a cabeça, poderia ter entrado um caco num olho, ter furado, ter ficado cega, ter ficado tetraplégica. Sempre pode ser pior, é isso? Sempre pode ser pior, mas podia ser melhor, tu não cair da escada, né? Poderia, mas aconteceu. E é bom porque... Bom por quê, Lúcia? Porque eu estou com mudanças à vista na minha vida, reavaliando algumas coisas. E essa queda foi bem providencial. Tu não vai mais beber, é isso? Não vou mais beber. Só água? Só água, refrigerante, sucos. Refrigerante tu não deve. Eu bebo, adoro coca, não engordo. Eu sempre bebi refrigerante, nunca engordei. Mas eu bebo muita água e foi bom. E foi água que tu bebeu que te derrubou da escada? Não, eu bebi cerveja. Viu só? Não beba mais cerveja. Não vou nem champanhe francês, nem vodka, nem uísque.
nem batidinhas, nada. Então tá, nada. fica definitivamente afastada essa história de tu fosse vítima de um grupo de mulheres enciumadas. Sim, totalmente afastadas. Isso não é verdade. Existem essas mulheres enciumadas, mas elas não bateram em ti. Existe, deve ter gente enciumada, homens, mulheres, todo mundo, deve ter. Quem não tem isso, Eu, né? por exemplo, me protejo, porque eu tenho que dizer que eu sou apenas amigo da Lúcia aqui, porque já ficam pessoas pensando coisas e eu já estou alvo de ataques masculinos, de homens ciumentos. O que é que tu está fazendo lá, sentado do lado da Lúcia? Tal, né? Então, senhores ouvintes, rádios, rádio ouvintes, minha relação com a Lúcia é totalmente platônica, por enquanto. Lúcia, de que sai, vamos falar sobre o que hoje? Não, eu só quero fazer uma pequena observação a respeito da emergência do Cristo Redentor. Eu não vou entrar em detalhes. Tu fosse levada para o Cristo. Sim, SAMU me levou. Aí qual o procedimento? Quando uma pessoa se acidenta, ela é automaticamente levada para o pronto-socorro municipal, né? Ou a emergência do Hospital Cristo Redentor. Como eu estava mais perto deste local, como eu estava mais perto do Cristo Redentor, foi para lá. Então eu quero deixar bem claro uma coisa: o atendimento foi péssimo, péssimo. Só 2 pessoas que souberam me atender e razoavelmente bem. Não, bem e me acolher. E outra coisa, eu fui alvo de preconceito por ter bebido. E por ser mulher também. Tem mais essa. E eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu só queria deixar isso registrado e talvez depois eu entre em contato com a ouvidoria quando eu estiver mais calma. Eu acho que tu deve. Porque eu estou muito irritada ainda. Quando eu fico irritada, eu prefiro agora calar esperar a minha um tempo, boca. Né? Então não está certo. Mas tu deve realmente fazer isso. Tu deve procurar a ouvidoria. As pessoas são maltratadas em órgãos públicos, em hospitais particulares também. Sim, tem uma série de exatamente o que eu ia dizer. Porque a minha mãe, por exemplo, ela tem um excelente plano de saúde, ela já se tratou com médicos particulares e, às vezes, os atendimentos foram péssimos. Pois é. Então, qual a conclusão que eu chego? Não é por ser SUS, nada disso. É que tem quem seja bom profissional e quem é um péssimo profissional. Mas independente do bom ou mau profissional, a instituição é responsável. As pessoas que chegam no hospital numa emergência são pessoas extremamente fragilizadas física, mentalmente, e elas não podem ser tratadas como objetos, e são. Você vai em qualquer emergência do hospital, as pessoas são objetos. E isso é preciso denunciar. Pessoas, como no teu caso, que é uma pessoa inteligente, que tem cultura, tem informação, sabe escrever, sabe falar, sabe comunicar, tem mais obrigação ainda do que aquele que é um pobre coitado, que é uma vítima, que está habituado, que acha que merece ser maltratado. Ninguém pessoas, merece, né? Tem pessoas que acham assim, não faz parte, não faz parte. Não faz parte, não faz. Tem algumas pessoas que avaliam isso como algo natural, e não é natural. Não é natural. Não é natural por eu ser. Outra coisa, quem me enxergasse, eu fiquei ensanguentada do couro cabeludo aos pés. Parecia que eu tinha sido toda esfaqueada. Tu era Sharon Tate. Exato, eu me lembrei, foi a primeira associação que eu fiz, como se eu tivesse sido esfaqueada. Aí veio uma mulher, que eu acho que era uma técnica de enfermagem extremamente grosseira, me conduziu até um chuveiro, porque tudo bem, eu tinha que me lavar realmente, porque era só sangue. Mas e olha o que essa mulher falou para mim. Te prepara, como é que eu vou dizer, avaliando por eu ter bebido, porque te prepara que tu vais ficar com cicatrizes para o resto da vida. Só faltou dizer que era um castigo de Deus. Exatamente. Eu olhei para ela com uma cara, nem respondi, não, porque não tinha nem força para responder. Por favor, Lúcia, quando tu estiver um pouco melhor, faz uma denúncia nesse sentido, entra em contato com a ouvidoria, existe ouvidoria nesses hospitais, e registra isso aí, né? Eu acho registra, que acho que é importante, se tu puder, inclusive, localizar as pessoas que te maltrataram, ou que não te trataram corretamente como deviam,
tenta identificar elas. Mulher que fez isso que tu está dizendo agora, mulher. Não sei o nome da mas pessoa. É importante que essas pessoas, se elas não tiverem condições de caráter e humanidade para tratar bem os outros, pelo menos com medo de ser punidas. E outra coisa, informações desencontradas. Cada um me dizia uma coisa e aquilo ali parecia foi surreal, sabe? Foi surreal. Não, mas não é surreal, é de verdade, acontece com todo mundo. Se tivesse demorado mais uns 10 minutos, eu teria saído nua ou com a camisola toda esfarrapada, sem... Eu não aguentava mais. Pois é. Não aguentava mais. Mas faça isso, Lúcia. Você tem obrigação, uma pessoa humana, culta, inteligente, de denunciar isso aí. Mas eu preciso Dá um tempinho, porque eu estou muito irritada e eu não quero perder a Tramontana na hora de falar. Tramontana? Pensei que fosse a Tramontina. Tramontina é a panela, né? Tu não pode perder tuas panelas também. A Tramontana é... Guria, fala aí do que tu ia falar, do teu um aviso que tu queria dar. Eu quero fazer uma pequena divulgação, né, de um evento que vai ocorrer no dia 18 de dezembro, ali no Café Fonfon, que fica eu acho que é na Rua Vieira. Deixa eu só confirmar o endereço. Eu já fui lá, mas eu sempre esqueço. É na Rua Vieira de Castro, que é no bairro Farroupilha, né? Em frente ali perto da Escola Militar. Isso, é uma travessinha da José Bonifácio. Isso. Né? Então, é um evento que vai ocorrer. Qual é o nome do lugar? O Café Fonfon. É um evento que vai ocorrer no dia 18 de dezembro, às 20 horas. Tá? É uma banda do Hortácio, do Borghetti, do Salazar e do Poti. O Salazar é um sobrinho de uma amiga minha, da jornalista Dinora Araújo, que é assessora de imprensa, também é produtora cultural. E eu já assisti a alguns shows, são muito... Quanto que é? Quanto que é? Quando? É no dia 18 de dezembro. Então, pelos meus... Sem ser neste domingo, é no outro, né? 18 de dezembro não é um domingo. É um domingo? Não é um domingo. Por favor. Aqui está 18 de dezembro. Não, 18. Que dia é hoje? Hoje que dia é? Hoje é dia 12. 18 que dia é, Júlio? Tem calendário? Eu acho que é. Eu acho que não é domingo, não. Depois eu vou te dizer por que eu acho que não é domingo. Quarta-feira. Bom, ali está dia 18. Então, tu que inventou que é domingo? Não, é que eu peguei no que a Dinora me passou. Dia 18 é uma quarta-feira. E sabe por que eu sei que dia 18 é uma quarta-feira? Porque no dia 18 eu estarei lá no Bamboletras. Na livraria. Na livraria do Milton Ribeiro, ali no Olaria, no Shopping Olaria, ali no teu Cinema Guion. Sim. Fotografar aquele meu famoso livro. O ônibus. Do Serraria, que maravilha. Então, dia 18, o pessoal pode, primeiro, que é às 7 horas ali no... É um horário bom, né? As pessoas estão saindo no Bamboletras, pegar ali o meu autógrafo ali no livro, que tem a ilustração do Santiago, se não gosta do texto, gosta da ilustração do Santiago, e depois sai dali caminhando, tranquilamente, e vai no Fonfon. No Fonfon, sim, é pertinho, né? Duas coisas, e deixa eu dizer, os ingressos... Olaria e Fonfon. E esse show, ele é, como é que eu vou dizer... É R$30, né, na hora, né? E quem comprar ingresso antecipado através do site simple.com.br, R$20, a quantidade é limitada. Então, quem quiser acessar esse site é Simple. E outra coisa, tem uma outra promoção página, né? Aqui, peraí, que eu anotei, está tudo meio louco. Deixa eu só completar, então, é 30 pila. 30 pila. O meu livro também é 30 pila, mas lá na Bamboletras vai ter um desconto de 20%, viu só? Tá. Coincidências. E vai ter uma... E mediante uma reserva também há uma promoção, né, de R$25. Né? Estaremos lá, né? Estaremos lá, nós dois. Eu não sei nada. Primeiro eu não no sei Bamboletras, depois, né? Sim, eu não sei nada. Não vai faltar no Bamboletras, né? Não sei, marido. Conforme eu estiver, porque eu fico meio estonteada na rua. Não te providenciam. Até lá espero estar sem dia 18 também. Retirado os pontos, só vai aparecer. Vai ter ótimo, vai estar linda como você. Isso, Scarface.
George Raft. E aí? Continuamos? Sim, temos que continuar. Então temos que continuar, o dever nos chama. Eu queria comentar contigo uma coisa. O nome desse programa é Hipotenusa Cultural, né? Quer dizer, nós falamos sobre cultura. Você se relaciona com a cultura através dos livros, através do cinema, mas alguns locais especificamente são fontes de cultura. Eu te diria, por exemplo, as escolas, não são? Sim. Mais ou pelo menos deveriam ser, né? Então, o que tem nas escolas? Tem os professores, né? Sim. Tem os professores. Então, nós estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul um negócio fantástico, né? Os professores de escolas públicas do Estado estão em greve porque um governo, daquele cara lá, que eu não quero dizer o nome aqui no programa, resolveu, o Milk, que é o Dulce de Leite, resolveu arrochar o salário dos professores. Quer dizer, para tu ter uma ideia, e está aí nas páginas, né, da mídia mais direitista da cidade, daquele jornal, fazendo comparações entre o que ganha um professor em fim de carreira, com todas as graduações, mestrados, doutorados, etc., ganha menos de R$4.000 por mês. Um capitão da brigada, tu imagina o que faz um capitão da brigada? Qual é a atividade? Ele não vai nem para a rua para policiar o negócio, que os policiais estão dizendo que são soldados, cabos que vão, sargento, né? Ele é o quê, né? Quer dizer, aqui no Estado tem uma polícia militarizada, né? E que é uma bobagem, um erro, um desperdício, né? Mas tudo bem, tá aí. Um capitão vai ganhar R$20.000. E um professor responsável pela formação cultural. Então os professores estão em greve, maravilhosamente em greve. E aquele jornal tenta fingir que não tem greve. Sim, eles esconde o negócio. Fazem então a nossa solidariedade aos professores do CEPER que estão em greve, estão lutando pelos seus direitos, né? Que é a profissão, isso é um programa cultural. Que, no meu entender, é a profissão mais importante, né? Óbvio, né? Óbvio, qualquer país civilizado, em todos os graus de professorado, o professor é o que conduz, né? Sim, é o que conduz. E se tu pensar, por exemplo, num país como o nosso, onde as pessoas têm pouco dinheiro para comprar informação, comprar estudo, a escola pública é a única salvação, né? Eu estudei a vida inteira em escola pública. Comecei em grupo escolar, estudei no Julinho, estudei na Universidade Federal. Então, não é que eu tenha se transformado num grande cara, mas imagina, quer dizer, meu pai era quase analfabeto. E eu só cheguei a esse ponto porque haviam escolas públicas. E as pessoas querem boas ou más, com dificuldades, mas são escolas onde as pessoas podem estudar. E vem um prefeito, um governador, eleito pela mídia, eleito pelas coisas mais reacionárias que existem no Estado, se arroga no direito de arrochar mais ainda o salário dos professores. É uma barbaridade, né? E a mídia toda... Agora, entidades de classe, entidades empresariais se reúnem para se solidarizar com o governo. Agora, ontem, era o do comércio. O que os caras querem? Esses caras não pagam os impostos. Sonegadores, e o que eles querem? Querem só o privilégio para eles e o resto que se exploda. Um dessas entidades de classe disse com todas as letras, né? Quer dizer, temos que fazer a tal reforma do Estado, que na prática significa pagar cada vez menos para os profissionais, para que o Estado, o governador, segundo eles disseram, o governador cumpra o que eles prometeu, que diminuiu o ICMS em 2020. Quer dizer, além de não pagar os impostos, eles querem pagar menos ainda da parte que pagam. Quer dizer, tira do pobre, tira do trabalhador, tira do professor, tira do policial civil, para dar para quem? Para esses caras. Quer dizer, então vem deputados, como eu vi hoje, deputados da bancada de apoio ao governador, da bancada do PMDB, do PMDB agora, né? E a outra, aquela mulher, que eu não me lembro agora qual é a bancada dela, acusar, estão fazendo críticas ao pacote do leite, mas que crítica que eles fazem? Que o leite está tirando apenas dos professores, tem que tirar do salário dos mais altos. Mas isso é uma bobagem, quer dizer, tem meia dúzia de caras em funções bem remuneradas no Estado, mas que isso não pesa, isso é migalha. Né? Quer dizer, então eles apontam o dedo lá para aqueles atores da Fazenda que ganham um pouco mais, mas por quê?
mas não aponta o dedo para os sonegadores, não aponta o dedo para os empresários. São os grandes sacanas. Para esses caras que mamam no Estado, nós temos um capitalismo aqui que vive de recursos do Estado, exonerações fiscais, do Estado financiando, porque o cara construiu uma fábrica, porque ele vai dar meia dúzia de emprego, depois ele não dá emprego nenhum, quer dizer, ele quer ganhar mais dinheiro, né? E pega o Estado e fala mal do Estado. Não. Isso é um programa cultural, e cultura faz parte dessa denúncia. Professores, parte, eu e a Lúcia estamos com vocês. Eu sempre estarei com os professores. Eu só tenho... Bom, eu tive professores péssimos. Claro, né? não importa. Não, péssimos, que eu digo, não no sentido de não saberem ensinar, mas péssimos como seres humanos. Mas a maioria maravilhosa. Né? Mas a instituição... E não importa, é a classe. É a instituição. Né? É a classe, né? É a classe que está sendo vilipendiada. Vilipendiada, eu gosto dessa palavra, vilipendiada. Eu adoro essa palavra, vilipendiada. Leite, tu está vilipendiando, ultrajando os professores. Toma vergonha na cara. Volta para Pelotas, nem prefeito lá, tu foi bem. Mistura um café aí no teu leite. Olha, daqui a pouco eles vão se tirar do ar, né? Bom, aí... O que vamos fazer? Mais umas vítimas do arbítrio. Mais uma vítima do é arbítrio. Quem também, sabe? Né? Arbítrio, Aí vem a tropa de choque. Aí... os milicianos. Os milicianos. Lúcia, hoje eu estava lendo a coluna, porque eu leio aquele jornal também, sim, né? Eu não leio. Tu não lê, mas eu leio. Eu estava lendo... Deveria até para poder criticar, amigos, para né? ter os contrapontos, mas eu não tenho mais paciência. Então, eu vou comentar isso contigo, faz parte também dos objetos desse nosso programa, que é a cultura. O Luiz Fernando Veríssimo escreveu a crônica dele hoje, comentando, não sei se tu tivesse oportunidade de ver, não a crônica do Luiz Fernando, espera eu terminar a frase, mulher. Sim. Pois não seja tão apressada. É a ansiedade. Porque apressado come cru, sabia? É a ansiedade. O Luiz Fernando comenta, há um programa, não sei como é que chama isso, um pequeno drama, como é que eu vou dizer? Um sketch. Um sketch, uma coisinha. Na televisão é um filmezinho na televisão, no YouTube. Sei lá como é que eu vou definir isso aí. Daqui a pouco um teaser, um sketch. Não, é mais do que um teaser, um pouco maior. É uma historinha, uma história que tem no YouTube, do Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Do Prochar, né? O Marcelo... E o do Vivier, né? Isso. E outros. Que eles fazem isso, o Luiz Fernando comenta, eles fazem uma reconstituição os reis magros chegando para levar os presentes para Maria, José e o Jesus. Mas eles fazem uma brincadeira. Eles levavam o presente, mas Jesus estava no deserto, aqueles 40 dias que ele passa no deserto, aí ele volta. E é uma história, uma gozação, uma sátira. Deus aparece. É um deboche. Deus se mete com a Maria e tal, e quer pegar a Maria pelos cantos e tal. É um negócio totalmente escrachado, né? Mas é um direito de cada um fazer, quem é cristão, quem é católico. Agora, quando eu vinha para cá, ali perto do Cinema Rosário, aquelas senhoras, que eu até tenho pena delas, mas elas ficam te dando santinha. Elas dizem assim, Jesus te ama. Eu digo, por quê? De onde é que a senhora sabe isso? Ele contou para a senhora que ele me ama? A mulher ficou espantada, né? Mas eu posso rir, velho. então, não é como ele me ama. Bobagem, né? Pode ser até que ele me ame, mas é um amor hétero. Devemos deixar bem claro, né? Mas Jesus te ama incondicionalmente. Pois é, mas um amor hétero, vamos deixar claro aqui. Aí eu posso pensar nisso. E não veio mais a menina aquela para comprar o ingresso. Não, aquela coitadinha, aquilo foi uma sacanagem minha, né? Depois tu conta isso, né? Mas vamos voltar ao Luiz Fernando. O Luiz Fernando comenta que esse programa está no YouTube. As associações religiosas estão querendo, não sei se tem poder para isso, para tirar do ar, não sei se pode ou não, porque por causa disso, né? Coisa mais ridícula, né? Isso são ridículos, profundamente ridículos. Onde está a liberdade de expressão das pessoas? Não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum, mas deveria a liberdade ter, né? É dos ricos. Porque não tem nada a ver, porque cada pessoa que tem a sua crença... E é uma coisa que eu não consigo entender. Mesmo uma pessoa que seja religiosa, cristã, que acredite em Natal, em Jesus, em Deus,
por que essa pessoa ficaria ofendida com isso? Porque, não entendo. Né? Lembra do negócio da caricatura do Maomé lá na França? Lembra daquele episódio? Sim, sim. Que os caras quebraram lá. Sim. Tem acho uns bons 5 anos. Né? Aquela história, por quê? Porque era uma ilustração do Maomé, não pode representar o Maomé. Não pode. E nesse do Porta dos Fundos é escrachado, né? Deus se mete com a Maria, José é marido enganado, Jesus é débil mental, vai lá no deserto lá. Mas é escrachado, mas é um direito de cada um, né? Tu não quer ver, não vê, não assiste. Quem não quer assistir, não assiste. Pronto. O máximo faça uma sua crítica, mas não, agora tirar eles não querem assistir, não querem que a gente assista. Sim, também. cada um que assista o que quiser. Né? Então, atenção, pessoal, no YouTube, Porta dos Fundos, uma sátira ao Natal. Aproveite antes que o pessoal aí da direita, da extrema direita religiosa aí, tire do ar. Eu sou muito fã da Porta dos Fundos. Já faz algum tempo que eu não assisto, mas então, eu gosto muito. Procura ver esse no YouTube. Realmente eu não tenho assistido, mas então, eu gosto muito. Vou assistir. Porta dos Fundos, YouTube. Antes que tirem do ar. Mais uma coisa, né? Que tudo agora é mania de querer tirar do ar, né? Minha querida Lúcia Dexheimer de Leão, vou te sugerir. De Areia Leão. Eu não falei o quê? De Leão. Não é de Leão? É Areia Leão. Não tenho Areia Leão. Areia é espanhol. Areia Leão. Por sinal, esse devia nome ser tem Leão, muito não. Então. Leão. Mas devia ser Leão. Sei lá se devia ser, eu não sei. Se é espanhol, é de Areia Leão. Vamos trocar teu nome, Eu sei que tem muito Areia Leão na Holanda, me disseram. Judeus... judeu, Sim. Aliás, tu é uma judia renegada. Sim, eu acho que sim. Acho que sim, todos nós. O que tem de judeu no mundo é impressionante, porque qualquer coisa assim, o cara se chama Machado, não, o cara se chama Pinto, nome de bicho é os portugueses. É que os portugueses. Árvore, Carvalho, Oliveira. Então, só tinha judeu no mundo, porque todo mundo tem essa. Sei lá. É bom. Eu sou boeira. Boeira não tem muito a ver, né? Ninguém sabe o que significa boeira, né? A origem é português? Acho que não tem origem. Acho que temos uma intervenção direta do Julio. Temos uma mensagem da Dina Lemos. Dina Lemos. Um beijo para Dina Lemos. Sabia que a Dina está reescrevendo o livro do Pintaúd, Me Agarra Firme por Trás? Porque o Pintaúd está reescrevendo. Que o Pintaúd escreveu o livro, ninguém entende, nem ele. Então a Dina agora está reescrevendo o livro para ver se alguém consiga entender. O Pintaúd está muito otimista, acho que um dia ele vai entender o livro dele. Vamos ver o que a Dina... Ela está reescrevendo. Vamos ver o que a Dina diz. Alô, Dina. É uma mensagem de compreensão para nossa querida Lúcia. Obrigada. Ela falou que eu já caí sobre um espelho e eu quebrei em pedacinhos. Bêbada, mas foi quando eu era jovem. Dina é ótima, né? Obrigada, Dina. Mas já passou, né? O pior já passou, que fica... A Dina fica curtindo lá o litoral catarinense. Ela mora... Maravilha, né? Bem que eu gostaria de morar lá. Rosas, ou coisa parecida, né? Sim, Santa Catarina, né? Onde ela fica lendo aquele livro que só ela conhece, o Estorjo, qualquer coisa, né? Estorjo Aluquim, né? Que agora ela cita Deus dará, né? Impressionante, né? A Dina, onde as coisas ficam claras, a Dina confunde. Quer dizer, aquela história, eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Não é? Mas a gente tem que dar Nós gostamos criar muito uma da Dina, confusão. Né? Gostei muito dela. Alô, Dina. Adoro que as ideias todas fiquem num liquidificador. Né? Eu gosto que coloquem as minhas ideias num liquidificador e eu gosto de colocar também para os outros. Aí cada um vai tirando as suas conclusões. Né? Ou sem conclusões, né? Mas a pessoa vai pensando. Então, espera-se esse grande lançamento literário, aí, a obra revisada do Roberto Pintaúd, né? Escrita de trás para frente, com as linhas todas trocadas. Parece que o segredo da Dina é aplicar um algoritmo que troca as frases, tudo que está no início vai para o fim, tudo, e de repente, fiat luz. Você entende tudo. É como Deus, assim, no caos. Sabe a história do Deus no caos, né? Chegou aí, fiat lux. Aí tudo ficou claro. Adão, Eva, o paraíso, a serpente, a maçã. Tudo ficou assim, entendível, né? O anjo. Né? Antes era o caos. E ele mandou fazer luz. Em latim ainda, fiat lux.
Fiat. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, né? Mas... Lúcia Dexheimer, de Areia Leão, te proponho que nós continuemos no lado religioso, né? Falando em igrejas, religiões. Eu não entendo muito de Como tu não entende? Eu quero falar em cinema de igreja. Tá. Sim. Fosse ver Os Dois Papas? Não, eu não... Agora... Tu não gosta de quê? Hã? O que tu ia dizer que não gosta? Eu não sei, agora tu me cortaste, eu não sei o que eu ia falar. Mas eu não vou ao cinema, já tenho acho que 2 semanas agora, né? Então eu te aconselho... Eu até iria Vou botar meus óculos aqui. Né? na semana passada, mas aí foi depois daquela coisa, né? Então, eu nem me lembro qual foi o último filme que eu assisti, deixa eu ver. Não vi Os Dois Papas, então, mas tu sabe de que eu estou falando, né? Não sei, nem não isso, sabe. porque eu estou alienada. Que coisa, né? Então eu vou te esclarecer. Dois Papas é mais um daqueles filmes feitos pela Netflix, como foi o Irlandês. Tá. Eu não vejo mais Netflix, não tenho paciência. Mas está no cinema. Eles colocam no cinema porque é a forma que eles têm de concorrer ao Oscar, que eles ganharam o Oscar com Roma, daquele filme mexicano. Sim. Também começou, foi talvez a primeira experiência da Netflix, de fazer um filme com um grande diretor, colocar no cinema e escrever no Oscar e ganhar o Oscar até. Eles fizeram agora a mesma experiência com o Irlandês, que possivelmente vai ganhar vários Oscars, né? Que é um belo, maravilhoso filme. É o que as pessoas estão falando, né? Eu não assisti E tu deve assistir, são 3 horas e meia de bom cinema. Pessoas, mas 3 horas e meia, que bom, quando o filme é bom deve demorar bastante, por né? mim pode demorar até 5 horas. Agora, se um filme é chato, se eu acho um tédio, uma vez 15 eu vi minutos Guerra e Humanidade, do Masaiki Kobayashi, um filme japonês, tinha 9 horas de duração. 9 horas? 9 horas. Ele passou em 3 dias seguidos no Vogue, que é ali perto da tua casa, ali na Independência. Cinema 1, Sala Vogue. Cinema 1, Sala Vogue. Ele passou em 3 dias seguidos, cada dia passava 3 horas, que é a história, né, que se passa várias guerras que os japoneses, né, que se envolveu, Masaiki Kobayashi. Depois tu vê no Google aí, Kobayashi, aí, um grande diretor de cinema japonês. Maravilhoso esse filme. Eu vi com ele Nascimento, que é o maior crítico de cinema do Brasil, no meu modesto entendimento. Foi meu colega de aula do Julinho. Tudo isso. O Cassiano morre de inveja, né? O Cassiano, O Cassiano deve estar na praia, eu acho. Na praia? Sim, ele ia para Torres, eu acho. O Cassiano é gente fina, né? Vai para Torres, tá, né? Mas o Dois Papas é mais uma experiência que eles fazem. Quem é o diretor? É o Fernando Meirelles, brasileiro. Maravilhoso. Gosto muito Fernando Meirelles. E os atores são fantásticos, né? O Anthony Hopkins, que faz o... Sem comentários, nem precisa. Faz o Bento XVI, que era o cardeal Ratzinger, né? E o... Deixa eu ver aqui, que eu botei os óculos aqui para ler. O Jonathan Pryce, que é um ótimo ator, né? Jonathan Pryce, que faz o Bergoglio, ou o Papa Francisco. Papa Francisco, então, agora que tu adoras. A história se passa em vários tempos. Quer dizer, o primeiro tempo é o Concílio do Vaticano, que vai eleger, depois da morte daquele do João Paulo, né? João Paulo I, né? Segundo? Depois a morte do João Paulo II. Eu pensei que estava falando do João Paulo I, que foi em 78. Aquele ficou uma semana só, um mês só, aí mataram ele, né? Porque ele chegou chegou no Vaticano e disse, vamos dividir o dinheiro do Vaticano pelos pobres. Puf, morreu. Adiós. Foi pro céu. Aí veio o outro polaco lá, o Karol Wojtyla. Tinha o Macaco Simão, dizia, mas não dá para acreditar num Papa que se chama Karol, né? Era o nome dele, né? O que vai fazer? Aí o Karol morre e o filme começa com a eleição lá do Ratzinger, quando o Bergoglio já tinha um bom apoio entre os cardeais lá, né? E muitos votam nele e tal, mas ele faz cu doce, não sabe essa expressão cu doce? Conhece essa expressão cu doce? O cara faz cu doce? Sim. Então o Bergoglio faz cu doce. Não quero, não posso, não gosto, quero me aposentar e tal. Aí tem umas cenas, uns flashbacks mostrando o Bergoglio bem populista, né, nos bairros populares de Buenos Aires e tal. Aí o outro segundo tempo é o Ratzinger já cardeal, já Papa Bento XVI,
chamando o Bergoglio para Roma, que o Bergoglio quer pedir aposentadoria, e o Ratzinger não quer, porque ele diz que na hora que ele pedir aposentadoria vai significar que ele é contra as políticas do Ratzinger, que são políticas conservadoras, né? Que é contra mulheres na igreja, contra o homossexualismo, tal, aquelas coisas todas da igreja conservadora, né? Bom, aí o filme se concentra, a maior parte da ação, as discussões entre os dois. O Ratzinger querendo convencer o Bergoglio a não pedir... Os contrapontos entre os dois, uma dialética. E ao mesmo tempo, pontos de convergência entre os dois, tal, o Bergoglio ligado, falando do negócio de futebol, do São Lourenço, que ele torce para o São Lourenço, tal. E há uns flashbacks aí no meio dessa história, e acho que eu posso contar isso aí, porque não é um spoiler isso, né? Onde mostra as duas coisas. Primeiro, o Ratzinger, ou o Bento XVI, com um problema que era os padres pedófilos, que ele não puniu. Sim. Né? Os padres pedófilos não puniu. E o grande escândalo no Vaticano do roubo, lá do Banco do Vaticano, né? Do secretário dele, que pegou a grana e tal, e fugiu, desapareceu. Então, o problema do Bento XVI é esse aí. O problema do Bergoglio, que é mostrado aí de uma maneira não muito legal, porque de repente entra aquilo no filme, que é a conivência dele com a ditadura argentina. Ah, sim. Que diz ele porque ele fechou os olhos. Não, é que ele na versão do filme e na versão do Bergoglio, que a única coisa que ele podia fazer para salvar os outros jesuítas que estavam sendo apontados pela ditadura, que queria prender. Então ele negociava, ele acaba com uma missão jesuíta lá num bairro pobre, porque os generais queriam isso, e ao mesmo tempo para proteger os jesuítas que estavam lá trabalhando. Fica no meio termo, né, como o Bergoglio é o tempo inteiro, né? Mas então faz essas duas coisas, e obviamente não é spoiler, porque isso é a história, o Bento XVI acaba renunciando, né? E o Bergoglio assume. E aí acaba mostrando, e esse acho que é o recado que passa, que a igreja conservadora e a igreja reformista do Bergoglio, no fundo, é a mesma igreja. E eu acho, na minha visão, que o filme é um grande filme de relações públicas do Vaticano, pago pelo Vaticano, para vender a ideia de que eles estão fazendo uma autocrítica do passado, mas que aquele passado tem coisas muito importantes que devem ser conservadas. Aí é a visão do Bento XVI, mas que agora ela se moderniza. Tem cenas aí de documentários do Papa Francisco agora visitando esses países pobres e pedaços de discurso dele a favor do direito das pessoas, tal. Então a igreja, nós sempre fomos bons. Nós fomos conservadores porque era importante e tal, mas nunca perdemos de vista as pessoas. Tal. Eu acho que é um grande filme de relações públicas pago pelo Vaticano para vender o produto deles, que é a salvação da alma. O peixe deles, que é esse aí, né? Os peixinhos. E tem algumas cenas, assim, tem algumas coisas muito ridículas, assim, que nem o Fernando Meirelles, com toda a habilidade dele, conseguiu. Primeiro, quando o Bergoglio é tocado pela fé e resolve ser padre, ser jesuíta. Porque ele estava noivo, ele é casado. Quando ele é chamado, aceita o chamamento. É muito ridículo isso, porque ele... Como é que ele faz? Ele vai, uma cena em Buenos Aires, é o Bergoglio jovem, ele vai pedir a noiva em casamento. Ele gosta muito de dançar tango, ele dança tango com a noiva, né, nos bailes, né? E ele se apaixona por ela, e à noite ele compra um buquê de flores e vai levar para ela para pedir a mão em casamento. E no meio do caminho ele vê uma igreja aberta, ele entra na igreja e o padre chama ele no confessionário, ele não quer, diz que está a caminho. Aí o padre chama ele e o padre diz que a primeira pessoa que apareceu na igreja era ele, e naquele momento ele se convence que o chamado de Deus é maior que o chamado da Maria ou da... Que o do sexo. Do sexo e do amor. Do amor, do sexo. Da paixão. E ele sai dali... Carnal. Carnal é bom, né? Carnal, paixão carnal, ele né? sai dali direto para o seminário dos jesuítas. É muito mal. Acho que nem o merece. E tem uma cena... Contado assim por ti é meio pior ainda. Não ri, mulher. E tem uma cena final que também é de um ridículo atroz, porque ele quer convencer o
o Bento XVI do futebol, o Bento XVI é alemão, né? E o outro é argentino. Sim. E casualmente a final da Copa do Mundo de 14 no Brasil é entre Argentina e Alemanha. E os dois assistem juntos aquela final da Copa do Mundo. E tem uma das últimas imagens do documentário do jogo, né, da Alemanha e Argentina, é a Dilma entregando a taça para o... Parece a Dilma entregando a taça. Mas a cena ridícula é quando o Ratzinger, o Bento XVI, se despede do outro, lá, o outro já papa, e os dois agora são papa, mas um é papa papa aposentado e o papa nativo. Então os dois vão se despedir lá no Vaticano, estão parados assim, o carro vai vindo para levar o outro lá, levar o papa aposentado lá para a igreja, lá para, sei lá, no asilo onde ele vai ficar. E o Bergoglio sempre quer convencer o cara de que dançar tango é ótimo, né? Que tal. Aí ele pega o Bento XVI e começa a dançar um tango, assim, que eu passo de tango na frente das pessoas, as pessoas olham, assim. É muito estranho, né? O Fernando Meirelles achei ridículo. Estranho, né? Realmente. Eu já acho aquelas roupas deles muito ridículas, né? Tudo que é pomposo é ridículo, né? Então o Bergoglio é vendido assim como um papa livre dessas coisas, né? Um papa... Então, quando ele vai lá receber a coroa... Papa despojado. Despojado, é. E os papas... Uma espécie de São Francisco contemporâneo. São Francisco... Bom, mas ele não é Francisco, né? É? Não é à toa que ele escolheu, ele não é Francisco? É Francisco, claro, então São Francisco de Assis, né? Por isso sei lá. Não, mas foi por isso. Eu nem sei se foi por isso. Não, ele disse que foi. Ele disse, eu não sei. Estou por fora. Ele escolheu o nome Francisco, porque Francisco era humilde. Então, né? Humilde, despojado. Então, quando ele vai ser coroado lá, o auxiliar dele, lá, o Carmelengo, lá, sei lá, o cara que veste ele, eles têm que usar um sapato vermelho, né, o Papa? E ele se recusa a usar o sapato vermelho, né? Não quer o colar, não quer outro troço lá, a batina, coisa. Sapato vermelho ele não quer, né? Eu queria um sapato vermelho daquele. Tu imaginou um sapatão vermelho daquele? Eu queria um sapatinho vermelho como do Mágico de Oz, a personagem da Judy Garland, como era o nome dela? Garland. Que ela tinha um sapatinho vermelhinho brilhante. Esse eu gostaria. Não sei. Do Papa nunca vi o sapato do Papa, não sei. Pois nunca prestaste atenção, né? Não presto muita atenção em Papa. Eu estava em Roma em 1975 e tem uma cerimônia que o Papa aparece naquela janela lá uma vez por semana. Sim, eles, E eu fui lá, né? Puta, eu ia ver o Papa, era o Papa Paulo... Fosse ao Vaticano. Paulo VI. Não, já fui à Capela Sistina, tudo, já fiz aquelas coisas todas, né? Entrei, já vi lá o Moisés, lá no, como é que é, do Michelangelo, né? Então eu estava lá, e o cara aparecia lá, o cara anunciava em todas as línguas do mundo, daqui a alguns minutos o Papa aparecerá para uma bênção. E eu lá... 1970, qual era o Papa? Era o Paulo VI, né? Paulo VI, né? E eu lá esperando, e o cara falava inglês, francês, chinês, alemão, brasileiro, português, e o Papa não aparecia. E eu olhando o relógio, porque ali perto, às 6 horas, ia ter um filme... e agora o Pintaúdi explicou outro dia para nós aqui que quando a gente tem dificuldade em saber o nome, não é o Alzheimer, é que a gente tem muito nome, a gente sabe muita coisa e aí tem dificuldade. Hora, às vezes, mas como é o nome daquele diretor de cinema italiano que fez qual? Fez uns filmes. Fellini, Antonioni. Nenhum deles. Era um cara que era Vittorio de homossexual. Sica. Peraí. Fez aquele filme lá o Saló, né? Saló também, ele fez o Saló. Eles mataram ele, né? Ele não morreu. Foi Antonioni, não. É esse aí. É esse aí que não vem o nome, né? Pois é, e tinha um filme dele passando lá próximo, lá. E eu queria ver. Pasolini. Pasolini, não? Pasolini. Não, é parecido, mas não é isso. Não, Pavolini, não. Não, Pasolini. Pasolini. Tinha um filme dele, né, que eu queria, que era baseado nas histórias do Decameron, do Boccaccio, era uma das histórias do Decameron que eu queria ver.
E fiquei assim, às 6 horas, o Papa não vinha e o filme ia começar. O que eu fiz? O que fizeste? Qual o caminho que eu escolhi? O caminho da perdição. Da perdição ou da fé. Fui lá ver o Pasolini. Não vi o Papa. E eu acho importante ver figuras históricas. Eu já vi a Rainha Elizabeth. Sim, vi 2 vezes a Rainha Elizabeth. Uma, 30 anos atrás. E agora, o ano passado, quando eu fui a Londres, eu vi a Rainha Elizabeth com o príncipe Phillips. Sentadinho atrás, naquele carro, naquela avenida que leva lá para o Palácio de Buckingham. Os durinhos assim. Depois eu vi no jornal que ela passou ali realmente. E outra vez também vi de passagem, né? Vi o De Gaulle. Vi o Getúlio Vargas. O que mais que eu vi? Brizola. Não, Brizola eu vi, falei com o Brizola. Aí já foi mais, né? Mas o De Gaulle, a Rainha da Inglaterra e o Papa eu não vi. Papa Paulo XVI. Foste a Roma e não vi. Fui a Roma e não vi. Então este foi o último filme que tu assististe? No cinema foi. Eu vi que eu recomendo muito uns documentários do... É muito engraçado porque são 2 documentários, até anotei o nome aqui para não me esquecer. São 2 documentários, um é do Netflix, o outro está no YouTube, sobre fake news, sobre essa empresa britânica Cambridge Analytica. E daqueles 2 fascínoras lá, o Steve Bannon e o Robert Mercer, eram os caras que fizeram a eleição do Trump. A eleição do Trump foi trampeada, né? Em português tem uma trampeada, né? Quer dizer, tu sabe que nos Estados Unidos tu não é eleito pela maioria de votos, tu é eleito pelos votos dos grandes eleitores dos estados. Sim, quer dizer, é diferente. A Hillary teve mais de uns 6 milhões de votos do que o Trump, na soma total, mas alguns estados que tinham maioria de votos, quer dizer, no colégio eleitoral, por exemplo, um estado de Califórnia, vamos supor, Califórnia tem 50 votos. E todos os eleitores, se o Trump ganha na Califórnia, todos votam, não sei se foi assim que aconteceu, mas supondo que o Trump tivesse ganho na Califórnia, e lá na Califórnia, a lei da Califórnia, os votos do vencedor são todos para um candidato, outros estados assim dividem os votos. Se o Trump teve 50% dos votos, 70% dos votos e o outro 30%, 70% dos votos daquele colégio eleitoral vão para o Trump e os outros. Então, depende da lei de cada estado. Mas, em princípio, quem ganha naquele estado leva todos os votos. Então, alguns estados são fundamentais, porque tem mais votos. Né? Sim. Então, não importa tu ganhar nos Estados Unidos todo, importa tu ganhar em estados que tem um número muito grande de eleitores. E esse Steve Bannon, que depois veio apoiar aqui o Jair, né? Jair Messias Bolsonaro. Veio apoiar o Jair. O Steve Bannon, que é o preposto do Robert Mercer, que é um gênio da matemática, né? Esses caras inventaram um negócio lá junto com o Facebook, principalmente o Facebook e o Google, de identificar tipos de comportamentos em regiões. Então, eles atuaram em 3 grandes estados americanos, identificaram pessoas que estavam em dúvidas ainda sobre quem votar, e atuaram através de Facebook. Eles falam como é que é um tipo de mensagem que ela aparece, por exemplo, eles diziam assim, a Hillary é uma corrupta, fez isso. Aí aquilo aparecia para determinadas pessoas, só para determinadas pessoas, durante determinado tempo, e saía do ar para não ficar uma prova, entende? Então eles atuaram, o cara... Tem 1000 maneiras, né, de manipular a mente. Mas esse super moderno, esse foi posto em prática, principalmente nessa campanha do Trump e no Brexit da Inglaterra, a saída do mercado comum europeu, que é um negócio totalmente absurdo, né? Quer dizer, é um avanço tu fazer um mercado integrado e os caras saem fora por nacionalismo. O que eles diziam lá no Brexit? Que a abertura das fronteiras da Inglaterra permitiria terroristas árabes ingressarem lá, e aí dizia assim, Lúcia, tu que está preocupada ali que aquela tua rua tem uns caras lá, que tu olha meio feio para eles, vão vir milhares ali para a tua rua, ali, vão tudo morar ali do lado da tua casa, né? Aqueles terroristas que querem te matar. Eles fizeram isso no Brexit, que surpreendeu o mundo dando certo, fizeram isso na eleição do Trump, e fizeram em outros lugares, inclusive aqui no Brasil, aqui tem menos importância para eles, né? Sim. E tem 2 documentários, um se chama-se
driblando a democracia, e o outro é hackeando a democracia hackeada, não. Eu escrevi em algum lugar aqui. Em algum lugar do papel. Algum lugar aqui do papel. Daria o nome de um filme. Privacidade hackeada. De hacker, né? Privacidade hackeada e driblando a democracia. Esse Privacidade hackeada está no Netflix e o outro, Driblando a Democracia, está no YouTube. E são histórias quase iguais, inclusive alguns personagens que aparecem num, aparecem no outro, porque uma pessoa lá nos Estados Unidos que se sentiu lesada, já que os dados dela foram usados pelo YouTube, foram vendidos pelo YouTube, sem o consentimento dela, entrou na justiça. A partir daí abriu-se um processo, entende? Como sempre, é uma gota d'água. Por isso que eu te digo, reclama de uma coisa que talvez, de repente, abra um processo, né, contra esses caras, né? Aquele do Zuckerman, aquele do YouTube, foi obrigado a prestar depoimento, a prestar declarações, e os caras começaram a pressionar, a pedir desculpa, né? E uma das coisas, eu vou te comentar contigo, tu já viu no YouTube aqueles negócios que diz assim, o que você é, qual é a música que você é? Qual é a bebida que você é? Sim, já vi. Como é que você seria quando tivesse 30 anos? Sim. Diz que esses testezinhos. Esses testes, entre aspas, foram os instrumentos que os caras foram. Esses instrumentos foram que os caras inventaram. Não foi só as coisas que tu compra, as tuas viagens que tu faz, que as pessoas se identificam para te procurar depois, te oferecer outras viagens. Isso é o mais comum. Mas esses testes definiram para esses caras a tua personalidade, entende? Quer dizer, a bebedora de champanhe e não de vinho comum, ela tem tais e tais comportamentos. Eles perfilaram as pessoas, né? Como se fossem FBI, CIA. E esses testes eram a matéria-prima deles, viu? Sim, esses testes. Inclusive, eu fiz vários testezinhos já para me divertir, né? Tu tá, né? Eu já fiz, já entrei lá na lista, tinha deles, né? Claro, mas eles se deram conta que tu não é de direita, que tu não vai votar. Não vai adiantar, não adianta nada. Para mim, não adiantou nada. Mas que eu já fiz. Para rir desses testezinhos. Eu já esgotei meus assuntos aqui no programa de hoje. Vamos falar de quê? De ti, então, hoje. Muito está bonita, mesmo com esse protetor de queixo. Hein? Protetor de queixo, gases. Agora conta para mim aqui, não foi um namorado ciumento? Não tem namorado. Te deu um uppercut? Não. Hã? Um uppercut? Tu nunca viu isso? Um uppercut é aquele soco de baixo, assim? Não, foi a escada mesmo e o espelho, querido. Tem uns caras chamados Escada, né? Eu conheço o John Escada, o Antônio Escada, não foram eles? Não foram eles. Foi o espelho, coitado. O espelho mágico. O espelho que não... Tu te olhou na frente do espelho? O espelho se arrepiou, quem é? Espelho mágico, existe alguém mais bonita do que eu? O espelho quebrou. Pode ser, né? Tu é habituado a falar com espelho, né? Hã? Tu sempre acostumado a falar com espelhos, né? Não, eu nunca falo com espelhos. Eu gosto de espelhos, eu gosto de escrever sobre espelhos, mas eu não falo com espelhos. Tu não fala com espelho? Não costumo muito falar com espelhos. Tu não pergunta ao espelho mágico, existe alguém mais bela do que eu? Aí diz, é Branca de Neve. Isso é história, agora me deu um branco. Essa história não é da Branca de Neve, da maçã? A Rainha Má. É a rainha da Branca de Neve. Tá. A Rainha Má. Agora me deu um que ela disse que tinha alguém mais bonito do que ela, que era a Branca de Neve. Eu confundo as histórias, as Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. Às vezes me dá uma... Bela Adormecida não é a Branca Bela de Neve? Adormecida. Hã? A Branca de Neve e a Bela Adormecida não é a mesma coisa? Não. Claro. Bela Adormecida... Ela come a maçã envenenada. Não, a maçã... Só um pouquinho. A maçã envenenada é a Branca de Neve. Ela come... A Bela Adormecida é que fica adormecida. Sim, vem o príncipe e dá um beijo. Tá, mas a Branca de Neve não fica adormecida? Ela come a maçã, o que acontece? Agora? Agora eu acho que ela come a maçã e fica assim, como tu, assim, chegou no hospital, assim, estado... Tu imagina se chega um príncipe encantado e te dá um beijo no hospital, hein? Hein? Tu já imaginou tu naquela maca, assim? Linda na maca, assim, toda ensanguentada. Vem o príncipe encantado, assim. Um sapo, mais provável. Aí sai correndo o sapo. Quem é essa daí? É Branca de Neve. Então, acho que é a mesma coisa, então, a Branca de Neve e a Bela Adormecida. Eu vou te dizer que tem a Cinderela e a carruagem. A Cinderela que vai no baile. Né?
E vai no baile, à meia-noite ela tem que ir, né? Senão ela vira abóbora, né? Sim. Aí ela vira abóbora, não? Ou carruagem que vira abóbora? Carruagem, né? E ela vira eu não sei. Marina, agora eu não me lembro. E o lobo mau? O lobo mau é do Chapeuzinho Vermelho. É, o meu Chapeuzinho Vermelho. Eu queria comer. Essa história nunca foi muito bem contada, né? Tem várias versões. Dá né? para Porta dos Fundos fazer a história dos Black. Eu acho até que eles já devem ter feito. Está caindo de madura esse, né? Está caindo de madura, já devem ter feito várias histórias. Né? E eu estou querendo lembrar, para comentar o último filme que eu assisti, e eu não lembro. Tu assistiu em casa, no cinema? Não, eu não assisto mais filme em casa porque eu não tenho paciência. Tu viu? O que tu viu? Vamos fazer. Pois eu estou querendo lembrar. Tu viu Ford contra Ferrari? Não, detesto. Coringa, tu viu Coringa? Vi, gostei. Coringa, viu? Gostei Coringa. muito do Tu Joaquin viu Coringa? Phoenix. Acho que foi o último filme que tu viu, Coringa. Não sei se... Não, acho que não foi o último. Tu não viu aquele A Miséria, ou coisa parecida? Não, Miséria não, Micróbio. Esse filme norte-coreano, sul-coreano. Não. Hã? O que falou? Parásito. Hã? Não sei. Não foi este. Qual o filme? Qual o filme? O filme do Woody Allen, tu não foi ver? Isso, tá aí. Foi Tarde este. de Chuva em Nova York. Eu amo o Woody Allen, mas não eu já falei, muito. eu não gostei muito. Eu tá achei os diálogos com sensacionais. Hã? Tu tá com preconceito. Não tenho preconceito nenhum. Eu amo o Woody Allen. Ele é um pedófilo, por isso que tu Não, mas eu sei separar. Não tem nada a ver com a relação dele com a Mia Farrow, né? nem com a enteada. Não estou falando nesse sentido. Estou falando muito nele filme, então. Mas o eu comparando com outros dele, eu não foi eu nunca colocaria o Woody Allen entre os grandes diretores cinema-americanos, porque eu acho que ele não sabe fazer cinema. Eu acho que ele é um cara genial, com histórias incríveis, com diálogos incríveis. Os diálogos são incríveis. Os diálogos são incríveis. As situações que ele coloca. Aliás, imbatíveis. Aquele filme que se passa na Itália, que ele vai lá conhecer a família do namorado, da filha, coisa parecida. O cara tem uma agência funerária e o cara canta maravilhosamente bem, mas tem que estar no chuveiro. No chuveiro aqui, aí ele leva, ele põe um chuveiro. Muito bom. Essa é uma ideia fantástica, né? Tem aquela outra do cara que sai do cinema assim, sai do filme, acho que é Rosa Púrpura de Cairo. Rosa Púrpura. Ele sai do cinema e pega o carro não anda. Mas nos filmes tu chega no carro e o carro anda, né? Como sim, é que sim, ele tem uma. Ele tem algumas coisas fantásticas. E eu achei eu gostei muito do Match Point. Match Point, Match Point, Eu gostei muito. Aquele que os caras montam compra uma joalheria, né? Não, eles querem roubar a joalheria, eles criam um armazém. Não lembro o nome. Jade, né? Não é Jade? Não lembro o nome. E que, de repente, o negócio fica mais lucrativo do que roubar a joalheria do lado, né? Lembra? Quer dizer, essas situações assim, ele tem uma mente assim aberta para essas coisas. Eu acho que... Mas o filme dele não resiste, ele tem que fazer um filme de 1h30, e são meia dúzia de grandes ideias, muitas vezes que não são costuradas assim para fazer um filme de verdade, né? Então, eu acho os diálogos, né, como nós falamos, muito bons, assim, os personagens, mas não é o meu diretor predileto, mas... Eu acho, Lúcia Dexheimer de Areia Leão, que nós conseguimos cumprir nosso papel aqui. Nós temos que consultar o Julio ali, mas me parece que nós estamos chegando ao final das nossas... né? Podemos nos despedir dos nossos teleradio ouvintes. Dizer que boa tarde, bom dia, boa noite. Dizer que eles podem ligar aqui para a rádio. Aqui. Vamos ver se a gente Maria, tu enxergas. Ligar para a rádio. Tu pode ligar para a rádio aqui para fazer boa tarde, boa noite. 31 91 30 82. Falar com a Observadora Plena. Observadora Plena, Natália. Ou falar com o Julio também. Julio. Se não fosse o Julio, não teria o programa aqui. É verdade. Impressionante, né? É verdade, o Julio é fundamental. E é simpático o Julio, né? Simpático, gosto muito dele. Te gosta dele e tal. Ele é casado com a Júlia. Com a Júlia, outra. Tu acha que isso é uma almas gêmeas que se encontraram? Pode ser, tu acredita em almas gêmeas? Acredito, claro, tá aí o Julio. Júlia. Mas nós dois, por exemplo, nos encontramos aqui depois de tantos anos de caminhos opostos e divergentes.
paralelos. E agora são convergentes. No mínimo paralelos, né? Sim. Estamos nos encontrando e não é no infinito, é antes do infinito. Bom, não sei mais o que é o infinito, o finito, aí... Então tá, né? Então Lúcia tá, Dexter, Leão. Até a então próxima. Tá, Marino Boeira. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Então tá. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. E-O, E-O. Sapo que